Olá, meu nome é Felipe Sintra. Continuando a série do curso sobre PWA, no vídeo anterior a gente viu como a gente faz a utilização da Geolocation API. Nesse vídeo a gente vai continuar utilizando essa API, mas a gente vai fazer uma integração com uma outra aplicação. Essa outra aplicação a gente vai passar a geolocalização e vai trazer a previsão do clima para aquela região, para aquele ponto específico. Então, baseado nisso, a gente vai criar o nosso primeiro app. Então, esse app, eu criei um nome genérico aí, ele vai ser Weather App, o app de clima. E ele vai ter uma funcionalidade bem básica. A gente vai fazer a consulta do clima baseada na geolocalização do usuário. Então, a gente tem aqui o nosso app. O que a gente mudou aí desde o exercício anterior? A gente tem a latitude e a longitude sendo exibidas, mas agora a gente vai checar o clima de acordo com aquela posição. Depois que a gente resgatar essas informações, a gente vai exibir qual é a temperatura local e aí, no futuro a gente vai também trabalhar outros itens aí, como a previsão das próximas horas. Então, qual vai ser o nosso plano baseado nisso, né? O nosso plano aqui vai ser utilizar alguns conceitos relacionados a PWA. Então agora sim a gente vai começar a criar uma PWA. No vídeo anterior a gente só fez uma introdução sobre Web APIs e como utilizar esses recursos. Agora a gente vai entrar mais no campo de Progressive Web Apps. Então primeiramente a gente vai consultar o clima baseado na geolocalização do usuário. Até aí tudo bem. A gente vai ter esse armazenamento do resultado. Então o que vai acontecer é a gente vai armazenar esses dados no browser do usuário. Por quê? Nessa aplicação especificamente, tudo está rodando no browser. A gente vai fazer uma requisição a uma API REST, a gente vai ler essas informações e exibir. Mas se o usuário, por exemplo, fechar a aplicação ou fizer o reload daquela página, aquelas informações vão ser perdidas e o usuário precisa novamente ir na API, fazer a requisição dessa informação e exibi-la para o usuário. Essa API específica, ela tem um limite de requisições, então é ideal que a gente reduza isso, né? Então, se o usuário não tiver necessidade, a gente não vai no servidor requisitar novamente o clima e sim exibir a última previsão. Então, para isso, a gente vai utilizar um armazenamento local para o nosso app. E também a gente vai exibir a previsão das próximas horas. Então, a gente tem aí também uma lista de informação que a gente vai receber dessa API e a gente vai exibir para o nosso usuário. E por fim, a gente vai adicionar o suporte a offline. Então a nossa aplicação ela vai começar a rodar offline. Para a consulta do clima, tem uma infinidade aí de APIs que você pode utilizar para fazer essa consulta, né? Verificar qual o clima por cidade, ou por geolocalização, ou por região. A API que a gente vai trabalhar vai ser a ClimaCell. Assim, foi a primeira que eu vi que funcionava bem, que tinha alguns recursos que a gente poderia customizar e poderia atender a nossa aplicação, mas fora isso eu não tenho nenhuma preferência. Você pode utilizar também outras APIs. Mas nos exercícios a gente vai fazer a configuração utilizando a ClimaCell. Então essa vai ser a nossa API. Para trabalhar com ela, a gente vai ter uma opção free. Então a gente vai ter um limite de requisições aí que a gente consegue fazer com a versão free. A gente vai trabalhar com Ajax. A gente vai ter dois exercícios. Um utilizando o método tradicional, com a HTTP request, o antigo formato aí que a gente trabalhava com requisições Ajax. E um segundo exercício a gente vai trabalhar com a Fetch API. Então a gente vai ver as duas opções aí de como fazer a requisição Ajax para uma API específica. Depois disso, quando a gente fizer a requisição dos dados, a gente vai receber um objeto JSON. Nada mais é que um formato de dado específico para JavaScript. Então a gente pode ter um objeto que vai ser interpretado pelo JavaScript. Então para isso a gente também vai entrar em mais detalhes aí para frente. A questão do armazenamento em si, a gente tem algumas opções de armazenar esses dados na máquina do usuário. Uma opção é o Local Storage. Com Local Storage eu posso armazenar texto. A gente tem uns hackzinhos que a gente consegue converter o texto em JSON e fazer o caminho vice-versa, mas no Local Storage a gente sempre armazena texto. Mas para esse exercício específico, a gente vai trabalhar com a outra API. A gente vai receber esses dados
E depois que a gente receber esses dados, a gente vai armazenar essa informação no banco de dados chamado IndexDB. Então o IndexDB é um modelo de dados de persistência que a gente consegue salvar informações no browser do usuário. Vão ter limitações específicas dependendo do device e do browser que a gente vai trabalhar, mas para essa série a gente vai utilizar o nosso Internet Explorer Mobile, que é o Safari, então a gente vai trabalhar com ele como base. Então, se funcionar no Safari, a gente consegue implementar em browsers modernos aí, como o Chrome e o Firefox. E baseado nisso, né, já visualizando essa aplicação, a gente consegue aqui identificar um App Shell. Né? O que é um App Shell? O App Shell vai ser a carcaça da nossa aplicação, né? Uma estrutura básica que ela sempre se repete. Então a gente está vendo aí nos exercícios que a gente sempre tem a logo, a gente tem o container que a gente exibe os nossos exercícios, a gente tem um esquema de navegação. Essa informação a gente chama ela de App Shell, né? Que é a estrutura básica do nosso app. E essa estrutura básica, a gente pode fazer tratamentos específicos, como, por exemplo, fazer o cache desses assets, né, forçar que o usuário armazene esses assets no browser do usuário, assim melhorando a performance da nossa aplicação. O conteúdo, esse miolo representado pela essa borda azul, é a área que realmente vai ser atualizada constantemente. Mas fora isso, a gente vai ter esse conteúdo estático aí sendo exibido. Para isso, a gente pode criar uma estrutura de App Shell. Então, a gente já comentou isso, a gente tem essa estrutura que sempre se repete, referentes à versão offline. Ok, a gente tem um App Shell que a gente faz o cache, mas a gente ainda depende das informações virem online, mas também a gente pode introduzir uma versão offline, baseado na informação que a gente armazenou no IndexDB. Então a gente já tem o banco de dados que armazena essas informações e a gente vai ter aí uma previsão que vai nos dar a previsão das próximas horas. Então se o usuário voltar na nossa aplicação, né, a gente tem aí uma amplitude de 5 horas possivelmente na nossa API de clima. Então pode ser que nessas 5 horas o usuário volte a consultar o clima. Ao invés da gente fazer a requisição da API, a gente pode consultar essas informações do banco de dados. Mas como a gente sabe também, previsão de clima ela pode mudar de hora em hora. A gente pode ter uma previsão agora e em 3 horas essa previsão mudar. Mas fica aí a cargo do usuário fazer o refresh dessa informação. E caso o usuário estiver offline, então a gente ainda consegue ainda informar essas informações baseadas na informação que a gente armazenou previamente. Essa versão offline também precisa ter esses dados armazenados previamente. Não vai ser, a versão offline não vai ser mágica, né? Não vai puxar da transmissão do pensamento. Não, você precisa ter essas informações armazenadas previamente. E para utilizar esse recurso, a gente vai fazer a introdução ao Service Worker. A gente já tinha falado sobre o Service Worker no curso, no ano passado, e agora a gente vai voltar a esse assunto e a gente vai trazer isso com mais detalhes. Eu vou tentar aí quebrar e mostrar com mais detalhes as informações e ações e eventos relacionados ao Service Worker. Então, para isso, a gente vai ter um capítulo, né? Então, vamos dizer aí que a gente vai ter os capítulos de IndexDB e Service Worker, aí que a gente vai trabalhar a fundo essas duas informações. Antes disso, a gente vai fazer a parte de preparação, que é introduzir a nossa API de clima e também realizar as requisições e montar essa nossa estrutura. Então a gente vai ter aí uma parte de mão no código novamente, né, no próximo vídeo. Então é isso, né? Esse vai ser aí o nosso plano para os próximos vídeos. Se ainda não segue o canal, por favor, assine o canal. E é isso, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo. Falou!